Senta que lá vem a história da Horta das Corujas. Eu estou aqui na Horta das Corujas, na Vila Madalena, em São Paulo, que é a primeira horta comunitária em espaço público, em praça aberta da cidade. A horta existe desde 2012, a gente está em 2022, esse ano tem aniversário de 10 anos. Não é a primeira horta da cidade de São Paulo, tá certo? Tem muita gente que se confunde com isso, porque na verdade a gente esqueceu que as cidades todas e as famílias todas, até uns 50, 60 anos atrás, costumavam cultivar uma parte dos seus alimentos, dos seus remédios, ter galinheiro em casa e de repente a vida mudou, todo mundo virou consumidor, passou a comprar tudo no supermercado e aí as pessoas esqueceram. Então, horta em São Paulo sempre existiu até antes de alguém na Europa achar que aqui nesse lugar do planeta tinha um continente, né? E foi uma coisa muito tradicional, inclusive esse bairro aqui, a Vila Madalena, até os anos 30, mais ou menos, ele era muito cheio de hortas. Mas agora a gente vai falar dessa horta que tem a especificidade de ser a primeira horta comunitária aberta, um projeto de educação ambiental e nutricional, articulada por pessoas que não são tradicionalmente camponesas. As conversas sobre essa horta começaram nas redes sociais e ela representa a retomada da agricultura urbana, né? Ela é um projeto que representa isso, existem muitos no mundo e no Brasil e aqui em São Paulo também, a retomada da agricultura urbana. Então vamos lá, 2011 surge o grupo Hortelões Urbanos no Facebook. Esse grupo foi criado pela jornalista Tatiana Ascar e por mim, que também sou jornalista. E a gente estava fazendo umas aulas de agricultura urbana, eu tinha começado a plantar em casa em 2008 e numa dessas aulas a gente resolveu criar um grupo no Facebook para aquelas 40, 50 pessoas que estavam ali na aula trocarem ideia, estava todo mundo começando nesse negócio de plantio e eis que o grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia tem mais de 84 mil pessoas e tem ajudado a conexão entre as pessoas interessadas em agricultura urbana no Brasil inteiro e ajudado a articulação de muitas hortas, a começar por essa aqui. Numa conversa lá no começo de 2012 no grupo, alguém falou assim, pô, esse grupo vai ficar nesse papo aí, minha salsinha no meu vaso, meu manjericão no meu quintal, a gente não vai para uma praça fazer uma horta comunitária? E aí todo mundo falou, vamos sim, só que essa pessoa que tinha proposto nunca mais apareceu e a gente começou a conversar sobre como seria isso. Na época o grupo tinha uma concentração grande de pessoas em São Paulo e também várias pessoas aqui da região oeste. Outra coincidência, 2012 também foi o ano em que a compostagem começou a receber atenção da prefeitura. Vou dizer da prefeitura, mas na verdade os movimentos de sociedade civil, né, dos cidadãos interessados em compostagem, conversaram com o ex-vereador Gilberto Natalini e aconteceu um seminário de compostagem na Câmara Municipal em fevereiro de 2012. E eu já sabia que tinha uma composteira aqui nesta praça. E outro vídeo do canal mostra a composteira. E essa composteira era uma composteira experimental, foi feita pela Secretaria do Verde de São Paulo e estava aqui meio escondidinha, porque essa praça gera muita folha e tudo mais, era um jeito de reduzir esse crime, né, que é mandar folha e graveto pro aterro sanitário. E uma cidadã ativista, que é a Madalena Buso, conversou com pessoas da Secretaria do Verde e combinou de ser a guardiã dessa composteira. Madalena depois se tornou uma das fundadoras da Horta das Corujas. Enfim, eu estava participando da organização desse seminário, vim conversar com a Madalena para conhecer a composteira da praça
e naquela época os hortelões já estavam começando a falar, vamos fazer uma horta, vamos fazer uma horta. Alguém tinha mencionado essa praça aqui como um lugar que seria legal, só que a gente imaginava que entrar com pedido na prefeitura ia ser muito burocrático. A gente já queria começar a fazer um esquema que chama guerrilha verde, que é um jeito de ativismo que não tem nada a ver com guerrilha, com metralhadora, com guerra. Na verdade é uma coisa muito da paz. Guerrilha verde é cuidar de um espaço público espontaneamente. E a gente queria fazer a horta nesse esquema, e naquela conversa com a Madalena eu falei, olha Madalena, nós estamos querendo fazer uma horta nessa praça aqui, então se você começar a enxergar uma salsinha aqui, uma couve ali, somos nós, a gente não quer falar com a prefeitura porque vai ser muito complicado, etc e tal. Ela falou assim, mas por que você acha que vai ser complicado? Eu sou conselheira do meio ambiente, depois eu também me tornei conselheira do meio ambiente aqui da região, e vou perguntar para o subprefeito, o Coronel Sérgio, o que ele acha. Ela mandou um e-mail para o Coronel Sérgio, era a gestão Kassab ainda aqui da Prefeitura de São Paulo, e ele respondeu assim, olha, vocês querem fazer, vocês fazem, mas vocês fazem direito, porque senão eu entro lá com o trator e destruo tudo, né? Foi o jeito dele responder. Então a gente já entendeu naquele momento que é uma responsabilidade muito grande tomar conta de um espaço público. E começamos a nos reunir para planejar como seria essa horta. Fizemos até uns folhetos, colocamos em alguns lugares aqui da praça, na padaria, falando, você está interessado em conversar sobre uma horta comunitária? A gente vai fazer uma reunião. E eu lembro que essa reunião foi no dia 14 de julho de 2012. A gente se reuniu lá em cima, né? E começamos a falar. E naquele momento eu falei, bom, a gente vai precisar de água. Falei, Madalena, precisamos ligar para a Sabesp e pedir um cano de água, porque senão não dá para fazer a horta. E ela respondeu, não existe fornecimento de água dentro de praça em São Paulo. Eu falei, bom, então não tem horta. E aí a gente contou com a sabedoria caipira da Madalena, que ela falou assim, não, esse lugar é um lugar meio encharcado. Se a gente cavar, a água vem. E o chão, olha, estava desse jeito. Eu olhei para aquilo e não acreditei. Eu falei assim, mas que cavar que a água vem? Vem da onde? Mas eu não quis contrariar. Falei, não, tudo bem, vamos cavar que a água vem, né? E aí no dia 29 de julho, a gente começou o trabalho da horta, por cavar a Cacimba 1. Tem outro vídeo aqui no canal mostrando só como é o sistema das cacimbas e da água aqui na horta. 29 de julho a gente começou a cavar e aí fica meio bagunçado mesmo, né? Porque você está cavando o chão, aquele monte de barro e tudo mais, e começamos a organizar uns canteirinhos aqui embaixo. E várias pessoas começaram a ser contra a horta. A gente vinha aqui todo fim de semana fazer mutirão e vizinhos aqui começaram a reclamar da horta. Falar que a gente estava destruindo a praça, que a gente era louco, que não sei o quê. O clima começou a ficar bem pesado. E o que a gente fez? Pela super boa relação que a Madalena tinha com as pessoas da prefeitura, ela conseguiu praticamente um milagre, que é a doação do trabalho do cercamento da horta. Não era essa cerca que hoje está aqui, porque ela foi reformada no ano passado, mas a prefeitura veio aqui cercar. A gente fez uma vaquinha, comprou os alambrados, tinha uns postinhos que estavam lá na prefeitura para jogar fora, eles reaproveitaram e o trabalho foi feito por funcionários da prefeitura. A gente veio aqui só fotografar. Porque uma das acusações naquela época é que a gente estaria privatizando um espaço público. Então a gente não iria, nós, cercar a horta, para não ter essa acusação.
A prefeitura que cercou, depois do momento que a prefeitura cercou, para dentro da cerca é horta, para fora da cerca não é horta. E aí eu tive uma ideia de tentar proteger a horta, trazendo visibilidade para ela. A gente marcou uma inauguração oficial, mas uma inauguração totalmente hacker, porque não tinha nenhuma autoridade, na verdade. Éramos nós mesmos, mas a gente fez um evento super lindo, que foi no sábado, logo depois do cercamento da horta, sábado, dia 29 de setembro de 2012, e esse é o dia que a gente comemora o aniversário da horta. Teve show do Paulo Padilha, a gente apareceu no jornal e na sociedade da gente, quando alguma coisa aparece na mídia, né, no jornal, na televisão, ela passa a existir. Então, antes da gente aparecer nas reportagens, era um bando de loucos destruindo a praça, na visão de algumas pessoas, ou um bando de românticos tentando fazer alguma coisa numa praça. Depois que isso apareceu em notícia, passou a ser uma realidade. E aí o grupo que era contra foi diminuindo, os apoiadores e visitantes foram aumentando, e agora a horta está aqui, patrimônio da cidade, a gente está mapeado pelo Sampa Mais Rural, a gente que é o selo da prefeitura, né, para iniciativas relacionadas à agricultura na cidade. A gente recebeu reconhecimento da ONU numa exposição que chama Habitat, como um dos 20 projetos inspiradores do mundo para a produção de comida no século XXI. Então, é uma história que é construída a cada dia. Uma horta, ela só é viva enquanto ela está sendo cuidada. Se a gente deixar de aparecer aqui, em poucas semanas isso tudo vira um terreno baldio abandonado. Então, ela existe pelo trabalho de muitas e muitas pessoas que às vezes se dedicaram no passado ou que estão aí até hoje. Do grupo que é mais ou menos fundador da horta, fiquei eu, o Cláudio Lorenzo, a Popó, que é a Paula Lopes, mas logo, né, ao longo dos anos foram aparecendo outras guardiãs, a maioria mulheres, né, a Miti Rory, a Carol Sá, a minha xará, Cláudia, e hoje em dia a gente tem um pequeno grupo das guardiãs, a gente se reúne aqui toda terça-feira de manhã para fazer mutirões, e fora isso outras pessoas, quem quer trabalhar mais vem em outros momentos. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história que ainda está sendo construída, né? E sempre perguntam para a gente, eu quero fazer uma horta comunitária, como é que faz? A minha sugestão, comece pela conversa comunitária. Entenda, escolha um lugar, veja onde você pretende fazer e comece a conversar com os frequentadores desse lugar, entender quem são os apoiadores da horta, quais são os usos daquele lugar, né? Para não dar confusão. Às vezes a pessoa resolve instalar uma horta exatamente onde as crianças jogam bola, onde as pessoas trazem o cachorro para passear, e começa a dar conflito e confusão, né? O ideal é entender, o ideal é que todos os frequentadores daquele espaço sejam ouvidos e participem das decisões. E aí a horta vai surgindo no coração daquela comunidade, e depois que todo mundo ama, né, ninguém tira. Não existe lei que proíba um grupo de cidadãos de cuidar de um espaço público. Nas diferentes cidades, às vezes existem leis mais específicas, programas específicos, né? Cada realidade é uma, mas eu sempre acredito que dá para começar pela organização das cidadãs e dos cidadãos. E a Horta das Corujas está sempre aqui aberta, quem quiser visitar, está bem-vindo. Não é uma horta tradicional no sentido de chegar aqui e encontrar aqueles canteiros que é pelotão de alface, pelotão de cenoura. Não é assim, é uma horta agroecológica com muitas plantas comestíveis não convencionais, as punk, né? E não é a horta perfeita, é a horta possível,
né? Porque trabalhar a terra a gente vai aprendendo, todos nós temos outras profissões, outras atividades, se a gente pudesse se dedicar à horta todos os dias, ela seria muito mais produtiva, inclusive, mas não é a nossa realidade, né? Então é a horta possível, é um lugar que está sempre aberto a receber as pessoas e que está sempre em evolução. Então essa é a história até agora da Horta das Corujas. A gente fica muito feliz da Horta das Corujas ter ajudado a inspirar outros grupos a fazer hortas por aí. Muitas vezes perguntam para a gente se a horta vai crescer e aí a gente fala, nossa, cuidado aqui desses 800 metros quadrados, já não é fácil, já falta muito serviço. E esse é um outro comentário que tem a ver com essas perguntas do tipo, como faz para criar uma horta, não sei o que lá. Eu acho que é bem importante avaliar se na sua região já existe uma horta comunitária, porque não falta espaço nas cidades para fazer a horta. O que falta é trabalho, é horas de trabalho. Então, assim, é muito comum que as hortas que já existem estejam carentes de trabalho. Então, antes de criar uma nova horta, às vezes é legal fortalecer as que já existem. Gostou da história? Quer ajudar a horta? Então, no próximo vídeo eu vou contar como é que faz isso. Você mora muito longe, não vem para São Paulo tão cedo? Tem um outro vídeo que é um passeio pela horta inteira que mostra cada cantinho dela, tá bom? Até mais!